Olha lá, ó. Tá vendo? Tô bonito, hein? Cinema. Artista já? Tá. Então vai, você quer introduzir? Pode. Então, hoje é 19 de janeiro de 2019, nós estamos aqui em São Lourenço com o Ricardo de Mello, que serviu na ESA em 1996. Ele é citado no IPM da ESA e é citado como um dos militares que teriam participado da missão de retirada da criatura do Hospital Humanitas e posteriormente levado até SpaceX em Campinas. Ô, Ricardo, o que você tem a dizer com relação a isso? Naquele dia você disse que foi realmente a Varginha, mas você foi para levar os caminhões para fazer alinhamento e balanceamento. Isso. Realmente, eu servi a ESA de 94 a 97 e realmente a gente saiu da ESA de manhã com um comboio com 4 caminhões. A gente foi até Varginha, que a ESA fazia a manutenção do primeiro escalão, a gente fazia dentro do quartel. E o alinhamento, a ESA não tinha equipamento para poder fazer os alinhamentos dos caminhões dentro do quartel, a gente levava os caminhões em Varginha. E a gente saía com um comboio com 4 caminhões, levava em Varginha, voltava na ESA. Aí, a parte da tarde, a gente levava mais 4 caminhões. E justamente nesse dia aí coincidiu, no outro dia de manhã, a gente saiu com um comboio para buscar feno para tratar de cavalo em Jaguariúna. Perto, próximo a Campinas. Lá, foi o que aconteceu. A gente não levou nada, a gente não pegou nada lá em Varginha. Depois você foi chamado para ser ouvido no IPM, né? Isso. A ESA instalou. A ESA instalou lá um IPM, eu estava de férias, eles me mandaram apresentar lá rapidamente. Aí eu fui lá, a gente respondeu o inquérito, perguntou o que a gente fez no dia, isso que eu acabei de falar, eles fizeram tudo por escrito, eu assinei e acabou, não teve mais. Mas você você acredita que o que aconteceu, os fatos que estão no IPM são os fatos que correspondem à realidade, que foi o que de fato aconteceu? Foi o que está no IPM, foi o que aconteceu, nada do que está lá. E você comentou com a gente que até uma fita da Globo foi confiscada, porque sem autorização. O pessoal da Globo, eles entraram filmando dentro do quartel, né? E o general confiscou a fita deles, esse aí não deixou levar não. E por que vocês não puderam responder perguntas, Ricardo? Porque na verdade não foi uma coletiva, né? Foi somente o general Lima leu uma declaração, não respondeu praticamente pergunta nenhuma. E por que você e os outros militares citados não puderam responder perguntas dos jornalistas? Porque esse aí não foi uma coletiva, foi uma reunião que o general fez lá dentro do gabinete dele. O pessoal da Globo estava ali, do DPTV na época estava lá. Mas foi ele que falou, a gente não falou nada. Os repórteres não perguntaram nada pra gente. E eu também, o Exército nunca me proibiu de falar nada. Não assinei nada. Teve uma determinada ocasião que o Olímpio Vanderlei, em uma das formaturas, teria chamado vocês lá e falado, né, que nada havia acontecido. Você poderia mencionar quem que chamou e como que foi essa ocasião? Na época foi o pessoal eram os motoristas na época, né? Mas foi igual eu falei pra vocês, tem muito militar que tá citado aí que não participou dessa missão. Se o que aconteceu, Ricardo, que está no PM, por que na sua opinião os militares citados, eles até hoje se recusam a falar conosco? Eu acho que não tem nada a ver, mas isso depende de cada um, né? O cara tem medo de alguma coisa, aí cai uma conversa errada aí na imprensa, alguma coisa, o cara fica com medo, mas fora disso. Agora, se hipoteticamente o que os ufólogos defendem que aconteceu, tivesse acontecido, e vocês tivessem sido instruídos que era uma questão de segurança nacional, que vocês jamais deveriam falar sobre aquilo, nessa situação você jamais comentaria o que de fato teria acontecido. Não, segurança nacional, né, cara? A gente não pode, né, mas o Exército não proibiu, não pode ficar tranquilo disso.
Eu, particularmente, eu acho que eu acredito que tem, eu já te falei pra você que tem vida aí por aí, esparramado nos outros planetas por aí, mas a gente não, pelo menos nós do Exército Três Corações da ESA, nós não carregamos nada, não capturamos nada, não levamos nada para Campinas, mesmo que a gente não foi a Campinas, a gente foi a Jaguariúna. Esses militares da ESA e de outras unidades, inclusive oficiais que gravaram conosco em áudio, em vídeo, dando muitos detalhes das missões, de tudo que aconteceu. Na sua opinião, eles inventariam algo dessa natureza, com tantos detalhes, com que objetivo? Bom, eu não cheguei a ver o que ele disse, né? Eu tinha que ver e analisar para poder ver, mas sei lá porque o cara vai inventar uma mentira dessa. Porque é mentira. Se ele falou alguma coisa que nós capturamos, é mentira. Com toda certeza. Na sua opinião, o caso Varginha, então, não passa de um grande engodo? Para mim é. Eu acho, particularmente eu acho. E na sua opinião, eu e o Marco Leal, assim, com outros ufólogos que investigamos o caso, gastamos dinheiro investigando o caso, corremos atrás de informação, na sua opinião, nós estamos perdendo tempo nesses 23 anos? Eu, infelizmente, eu acho que sim. Eu não queria contrariar vocês, mas... Porque porque eu tô te dizendo, não tem... Nós não participamos. Pode ser que tenha, sim, eu acredito que tem. Pode ser que tenha alguma coisa, mas nós não participamos. A ESA não pegou nada. Porque eu era da garagem dos 14, 18, dos 16 caminhões. Os caminhões que parecem, e os caminhões que viajavam para fora da ESA, que iam para outro estado, eram só esses caminhões. Se saísse algum caminhão dali, todo dia eu sabia. Entendeu? Então... E se caso, porque eu lembro que foi citado pelos militares de alta patente, eu lembro, acho que na época tenente coronel, general, né, capitão até, que só eles saberiam da verdade, e os soldados e cabos, sargentos não saberiam realmente a verdade do que estariam fazendo na missão. Né? Você acredita que poderia existir a possibilidade de eles terem, por exemplo, mentido para você sobre algo, por exemplo, sobre essa operação, que, por exemplo, se algo realmente aconteceu, mas devido à segurança nacional eles não repassaram aos, por exemplo, sargentos, cabos e soldados? Porque tudo que a gente carregava nos caminhões, a gente via carregar e via descarregar. Aí ele nunca me falaram assim, ó, você vai ficar aqui quando a gente carrega o caminhão. Isso nunca aconteceu. Toda carga que eu carregava, que qualquer um de nós carregava lá, a gente via carregar o caminhão e via descarregar. Independente, isso aí nunca aconteceu de carregar uma coisa que eu não tinha visto que estava dentro do caminhão. E na época você não lembra dessa missão, se vocês seguiram carros civis a paisana que eram de S2, Serviço de Inteligência do Exército, tipo, sem vocês saberem para que era, mas chegou a ocorrer alguma coisa assim? Porque se você for pensar bem, um carro S2 é um carro disfarçado, né? Não é? Sim. Como que você vai seguir um carro disfarçado com um comboio do Exército atrás? Não tem como. Então, isso aí também, pra mim... Você acha que não? Então não ouvi isso. Esse carro, igual o Marco falou, tinha o carro, era um Fusca, né, Marco? Aí a gente foi conversando aqui, eu fui lembrando, tinha um Fusquinha Beijinho lá, tudo tinha, mas esse tenente tá falando, eu não participei de missão com ele, na época aí ele não foi. Na viagem pra Jaguariúna, foi um oficial, não lembro, se foi um oficial ou foi um sargento, mas tinha que dar uma pesquisada pra poder ver. Mas ele não foi... Justamente, você tocou num ponto interessante, que tudo que vocês transportavam, vocês tinham conhecimento do que estava transportando. Uhum. E justamente os informes militares que a gente tem, é detalhado justamente a caixa que é retirada do Mantas, colocada na caçamba desses caminhões do Exército. Ela é levada num comboio com outros 2 caminhões para a ESA e na madrugada seguinte é levada para a SpaceX. Então a gente tem assim, informações muito detalhadas de dias, horários, pessoas, citando inclusive militares que participaram das missões. Você não acha que seria um pouco difícil inventar uma história com tantos detalhes, tantos pormenores? Porque eu acho que a pessoa que
conversou com você e a pessoa que conhecia a atividade da ESA, ali o cotidiano da gente ali. Mas geralmente, cara, a gente carregava, eu já fui no SpaceX, eu já fui. Um monte de quartel que você vê por aí, parramado por aí, que eu já tive um monte de quartel desse. Mas justamente toda a carga a gente via carregar. Eu nunca carreguei nada no Humanitas, nunca fui no Humanitas. Eu nunca fui lá no Humanitas, lá em Varginha. Nem passei perto, nem sabia onde que era, você que me falou. Nunca fui lá nele. Posso? Não. Tá Legal. Tá ótimo. Obrigado. Então, eu sinto muito.